Oi, esse é mais um vídeo do blog Mãe de Estrela e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o contato com bebês. Como que é o contato com bebês após a perda de um filho? Como foi a minha experiência, né, meu primeiro contato com o bebê após o nascimento da Manuela. 2 dias antes da Manu nascer, o meu sobrinho Arthur nasceu. Ele é no dia 23 de maio e a Manu é no dia 25. E aí, quase um mês depois do nascimento da Manu, eu fui conhecê-lo. E eu achei que a minha reação seria muito tranquila. E inicialmente foi muito tranquilo. Para mim foi a mesma experiência que eu tinha vivido quando eu conheci os meus outros sobrinhos. A mesma alegria, a mesma felicidade por estar conhecendo um novo membro da família, mais alguém para amar e tal. Só que eu não contava com a reação do meu corpo. Eu tinha tomado medicamento para o leite secar, já tinha vários dias, o leite tinha secado, né? Eu não produzia mais a mesma quantidade de leite que antes, já não estava empedrando mais, nem nada e tal. Só que ao conviver com o Arthur, eu fiquei perto dele cerca de pouco mais de 24 horas, começou um processo. Cada vez que ele chorava, os meus seios inchavam, doíam e eu voltei a produzir leite. E aí tem uma parte, né, que a gente, não sei, a gente é muito bicho nesse assunto, sabe? É muito corpo falando, não tem razão, não tem consciência nesse momento. É o corpo que reage. O meu corpo estava totalmente preparado para ter um bebê, para alimentar um bebê. Ele teve um bebê que não pôde ser alimentado. Mas meu corpo estava todo pronto para isso. E o corpo não sabe diferenciar que aquele bebê que está ali não era o meu. Então o meu corpo se preparou para alimentar aquele bebê. E aí vem a dor, vem a parte da razão, né? É quando a gente deixa de ser bicho. Foi muito difícil lidar com isso. Lidar com esse corpo que estava reagindo ao choro de um bebê que não era o meu. Porque o processo da amamentação na ausência é muito doloroso. Seu corpo está ali produzindo leite, você não tem para quem dar aquele leite, né? E o que você vai fazer? Você tem que lidar com aquilo. Você tem que lidar com a ausência do seu bebê de forma palpável, com o leite escorrendo do seu peito. E eu confesso que eu não dei muita conta de lidar com isso. Realmente foi muito doloroso. À medida que o leite foi sendo produzido, os seios inchando, eu optei por ir embora, por me afastar do Arthur, para que o processo fosse interrompido. Aí eu voltei para casa, eu estava na casa da minha sogra, e aí eu voltei para casa, a gente fez com pressa para o leite parar de ser produzido e tal. Eu ainda tive que fazer a ordenha umas 2 vezes para o leite secar. Na verdade, o meu leite não secou ainda, né? Se eu estimular, se eu apertar, ainda sai leite ainda. Então, eu realmente não sei quando é que vai parar totalmente a produção de leite. Então, eu já tinha vivido essa experiência com o choro do bebê aqui em casa, nos primeiros dias,
que a vizinha ela tem uma bebezinha, e aí toda vez que a bebezinha chorava, eu também sentia dor nos seios e tal. Só que quando eu tomei o medicamento, isso parou. Então eu achei que eu estava bem para poder estar perto de um outro bebê novamente. Eu realmente não tinha pensado que isso poderia acontecer. Não tinha lido nada sobre isso, ninguém tinha falado nada sobre isso. Eu confesso que ter produzido leite foi uma surpresa para mim. Eu achei que eu não teria leite. Achei que o baque, né, da morte da Manu iria impedir isso de acontecer, mas não foi o que aconteceu. Eu tive muito leite. Então, foi essa a minha experiência, assim, o primeiro contato com o bebê após o nascimento da Manu. Depois disso, passado mais de um mês, eu tive contato novamente com outro bebê, mas foi por pouco tempo, né? E com crianças foi por pouco tempo. E aí não tive nenhuma dessas reações, então, reações biológicas, vamos dizer assim. Para mim, não foi doloroso ver outro bebê. A minha irmã, que é doula, ela tinha falado que talvez fosse muito doloroso para mim, que talvez eu me questionasse algumas coisas, que aumentasse a dor, a saudade pela Manu e tal, mas não aconteceu comigo, assim, realmente conviver, ter outras crianças e outros bebês perto de mim, não me incomoda, nunca me incomodou. Eu acho que no meu caso tem a ver com a minha experiência como tentante durante boa parte da minha vida. Durante a maior parte da minha vida, eu fui uma pessoa que se considerava estéril. Na verdade, essa palavra estéril nem existe mais, né? Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, se você tiver acesso aos tratamentos, é muito difícil que você não consiga levar uma gestação. Porque tem muitos tratamentos, muitas possibilidades. Então, dificilmente um médico vai dar um diagnóstico de esterilidade hoje em dia, porque os tratamentos são muitos, assim. Mas eu sempre me considerei uma mulher estéril durante toda a minha vida, dos 13 até os meus 33 anos, era assim que eu me colocava no mundo, como uma mulher que não poderia ter filhos. Mas eu engravidei, né, o meu milagre, porque eu engravidei sem tratamento e tal. Mas eu cresci, então, sabendo que os bebês não seriam meus, que as outras pessoas teriam os seus bebês e eu nunca teria o meu bebê, apesar de ser um desejo, o maior desejo da minha vida mesmo. A única coisa que eu acho que eu sempre quis na vida foi ter a minha Romane, que era o nome que a Manu deveria ter tido, né? E então eu sempre aprendi a lidar com isso, com os bebês dos outros, que nunca seriam meus. E já me perguntaram isso, se eu tinha inveja das outras pessoas. Não, não é inveja. Eu sempre fiquei muito feliz pelas outras pessoas conseguirem ter os seus bebês. É um milagre muito grande conseguir trazer ao mundo uma vida saudável. É um milagre ainda maior conseguir vê-la crescer, participar desse processo. Todas as vezes que eu vejo uma grávida ou alguém com seu bebê no colo, eu faço uma oração para que aquela pessoa tenha um bom parto, que aquela pessoa consiga cuidar do seu bebê, que seja uma boa mãe, que consiga entender a responsabilidade que é cuidar de uma criança e que isso a faça feliz, né? Então, eu sempre vivi a vida olhando os bebês dos outros e sonhando sempre que um dia talvez eu tivesse a minha, mas sempre com a consciência de que talvez eu nunca tivesse a minha.
e que eu teria que aprender a viver com isso, a lidar com isso, a fazer a vida ter outros significados. Mas eu acho interessante a maneira como as pessoas lidam com mulheres que, como eu, acreditam que não possam ter filhos, ou que tentem ter filhos e não consigam, como foi o meu caso. Eu tentei durante anos, fiz alguns tratamentos e não consegui engravidar. E eu estava disposta a, nesse ano de 2019, iniciar novamente um tratamento para engravidar, e se não conseguisse, talvez pensar numa adoção, numa barriga de aluguel ou alguma outra possibilidade para que a gente pudesse ter um bebê. E aí eu fiquei grávida e aí eu passei para o outro lado, né? Deixei de ser a pessoa que estava tentando engravidar para a pessoa que estava grávida. E o mundo muda quando você muda passa de um lugar para o outro, né? É uma mudança muito interessante, eu vou falar mais dela em um outro vídeo. Esse vídeo aqui, eu acho que eu já estou começando a devagar, era mais para falar disso, como foi esse meu primeiro contato com os bebês. Se alguém tiver alguma história para contar, algum relato, pode deixar aí nos comentários e a gente vai conversando. É muito importante quando a gente encontra um espaço para poder falar dessas coisas com liberdade, com tranquilidade. E aqui tem sido o meu espaço para falar disso e tem sido muito importante. Então é isso. Obrigada. Até o próximo vídeo.